patriarca Isaac. Então nós vamos começar falando sobre isso. O Isaac, ele é um sujeito interessante porque ele tem é o patriarca com menos informação em extensão de capítulos, pelo menos no livro de Gênesis. É o que menos tem capítulos sobre ele, né? Mas ele não é menos importante do que os outros, obviamente é só uma questão da narrativa não ter focado tanto, mas ele é um cara mais discreto mesmo do que os demais. Mas o Isaac é um sujeito muito interessante, né? Você estudar a vida dele, nós vamos falar mais de uma determinada perspectiva aí da sua vida, mas tem outras que poderão ser interessantes e que certamente você conhece. Mas eu queria destacar aqui, por exemplo, né, o fato de que ele era um cara com muita história para contar, né? Você imagina... Bom, você já percebeu que todos os patriarcas na minha cabeça são esse cara meio hipster aí, né? Tipo esse que está aparecendo aí na sua tela. Bom, eu não sei se isso aí é resultado ainda das nossas aulas que a gente fazia com as lições da APEC. Você está lembrada disso? Ainda deve existir isso ainda, né? E para mim, todos eles têm essa cara aí daquele sujeitão barbudo. Por isso que inclusive eu deixei esse visual aqui para fazer a série, depois eu vou tirar. Mas eu acho que o Isaac era um homem cheio de histórias para contar, porque a vida dele é uma vida interessante, né? Por exemplo, ele é um sujeito que sofreu bullying na infância, né? O seu meio-irmão Ismael, quando ele está fazendo lá uma festa, o pai e a mãe estão fazendo uma festa, né, para comemorar o fato de que estava sendo desmamado, o Isaac, a mãe de Isaac pega o Ismael zoando o nosso querido Isaac. Isso gera inclusive um problema na família. Ela acaba mandando a escrava Agar embora junto com o filho e tal, né? Então eles tinham uma diferença de idade bastante grande, né? Eles tinham pelo menos 14 anos de diferença, 13, 14 anos. Então você imagina o que é um menino de 5 brincando com um de 19, né? A coisa não devia dar muito certo. Então ele é um cara que ele já nasceu num lar assim, em que os seus pais tinham idade para ser seus bisavós, né? O seu pai tinha 100 anos de idade quando ele nasceu. Ele tem esse meio-irmão que tem 14 anos mais do que ele é filho do pai dele, Abraão, com uma outra mulher. Então a situação da infância de Isaac não deve ter sido muito fácil, não deve ter sido das mais tranquilas, né? Quem viveu assim em casa com o meio-irmão deve saber como é que isso funciona e como que isso não deve ser tão simples, né? Mais uma coisa interessante sobre isso é que ele foi a segunda geração dos hebreus que tinha a sua fé em Jeová. Veja que Abraão saiu do meio de uma parentela e provavelmente de um contexto seguramente idólatra, possivelmente ele mesmo fosse alguém que servisse a outros deuses, lá em Ur dos Caldeus. Agora Isaac já tem a bênção de nascer num lar que a fé em Jeová, a fé no Deus verdadeiro, já é algo que é estabelecido como padrão. Ele não tem que romper com o paganismo, como foi o caso de Abraão, né? Mas essa questão aí da segunda geração da fé é sempre um problema, porque às vezes a fé não se transmite de uma geração para outra, né? Mas o ambiente em que a fé é preservada e é incentivada e onde Deus é reverenciado, isso faz muita diferença na vida dos filhos, embora não garanta que os filhos serão crentes ou salvos, né? A gente vai falar sobre isso, que ele teve que desenvolver sua própria devoção, mas ele teve essa bênção de ser aí a segunda geração da fé em sua família, né? Agora, tem outras situações que me deixam assim sempre perplexos e eu fico imaginando como é que isso ia ser. Imagine o dia em que ele ainda, talvez um adolescente, eu estou falando agora do dia que eles foram lá para o Monte Moriá para fazer a oferta, né? Imagine a cena. A gente não sabe exatamente quantos anos Isaac tinha. Alguns falam que ele era desmamado, era um menino de 5, 6 anos, mas eu não acredito que seja essa a versão correta, porque o texto lá diz que ele estava carregando a lenha sobre os seus ombros. Então ele tinha que ser um rapazinho, pelo menos, talvez com seus 14, 15, 16 anos, suficientemente forte para carregar um feixe de lenha, né, nas costas. Mas imagine essa cena toda, né? E eu fico imaginando aqui o Isaac contando isso depois para os seus filhos, né? Imagine essa cena.
ele devia estar acostumado com esse momento de adoração. O pai Abraão, né, como um patriarca piedoso, estava sempre levando a sua família na adoração, assim como fazia Jó. Mas eles saem para fazer um sacrifício longe, eles vão viajar alguns dias, vai um grupo de servos com eles. E aí o Isaac, sei lá se ele pensou alguma coisa do tipo, olha, o meu pai deve estar meio velho já, e anda meio esquecido das coisas, né? Deve estar passando aí por uma fase meio de pré-Alzheimer, porque nós estamos levando tudo aqui, tem fogo, tem lenha, tem cutelo, tem de tudo aqui. Mas tá faltando o principal, cadê o bicho que nós vamos matar? Porque sacrifícios eram sacrifícios de animais, né? Onde que tá aqui o bicho? E ele pergunta pro pai, e aí, cadê o... Nós não esquecemos nada, não é por nada, mas não estamos... Não, fica tranquilo que Deus proverá. E quando eles chegam até o lugar, só vão os dois, né? Só Abraão e Isaac, o pai arruma a lenha, arruma tudo, e ele fica sabendo que o bicho vai ser ele mesmo. E ele não fala nada. É interessante que ele não questiona nada. Eu não sei o que será que passa na cabeça daquele menino enquanto ele está ali sendo amarrado para, né? E aí o pai levanta o cutelo, né? A faca para imolar, quer dizer, cortar o pescoço do filho. E aí o que será que ele faz, né? Será que ele fica olhando assim com aquele olhar de piedade, pai, o que o senhor está fazendo? Eu acho que o senhor ficou doido mesmo. Ou se ele fecha os olhos, eu não quero nem ver, sei lá o que ele faz. Mas era uma história e tanto que ele tinha para contar, né? Porque ele passou essa experiência na perspectiva da oferta, né? E, obviamente, depois ele viu o desenrolar da história, que tinha lá o animal amarrado pelos chifres e tal, mas até ali, né, imagine o que ele não deve ter passado de susto, né? Mais ainda, ele depois que sua mãe morre, o seu pai... quer arrumar um casamento para ele, e olhando aqui dentro do contexto, né, Abraão não queria que acontecesse algo que depois vai acontecer com os filhos de Isaac, né, pelo menos com um dos filhos. Ele não queria que ele se casasse com as mulheres da terra, as cananitas. E por que não? Talvez, em primeiro lugar, porque Abraão já sabia o que ia acontecer com aquele povo, era um povo que Deus estava já riscando do mapa e ia trazer juízo sobre eles, mas também porque Abraão estava vivendo naquela terra há algum tempo e ele já devia ter percebido como é que as coisas funcionavam ali. Toda aquela idolatria, aquele paganismo, tudo aquilo de que eles se separaram quando saíram de Ur dos Caldeus e depois de Padã Arã, voltaria para dentro da família se ele se casasse com alguém dali. Agora, a história do casamento de Isaac é uma história muito interessante, né? O capítulo 24 inteiro, nós não vamos entrar, só estou citando aqui alguns pontos para você eventualmente se interessar para ir dar uma olhada lá. E atenção, né, aproveitando o pessoal que usa o material do Instituto Alvo, o programa de estudos bíblicos do Alvo, vá dando aproveitando aí essa nossa conversa aqui para ir tirando alguma ideia de como é que você pode fazer a aula sobre Isaac, que é um domingo só, né? É só uma semana, ou pelo menos uma aula só. Então a gente não vai falar detalhes aqui do casamento dele, mas foi um casamento único, né? E depois que ele se casa, ele vai descobrir que a sua mulher é estéril, assim como sua mãe era estéril, né? E ele casa aos 40 anos, e aí diz o texto lá, orou Isaac ao Senhor por sua esposa que não podia ter filhos, mas ele só vai ter filho aos 60 anos, o que indica que ele orou durante 20 anos pela sua esposa, né, para que ela pudesse ter filhos, pudesse gerar filhos. Muito bem. Agora, mais que isso, uma outra coisa, ele é também, né, o elo entre a promessa que Deus tinha feito a Abraão e a formação do povo de Israel. Isaac vai ter aqueles dois filhos, né, os gêmeos, Jacó e Esaú, e Jacó será o pai das 12 tribos de Israel. Então ele é a concretização da promessa, ele é a primeira materialização da promessa que Deus faz, e ele vai ser o precursor do pai das 12 tribos, né? Então, embora o nosso querido Isaac seja um sujeito assim bem discreto, eu tenho a impressão, essa é só uma impressão, inclusive porque é citado aqui no capítulo 24, que quando a sua noiva chega, o que ele está fazendo? Ele está no campo, e diz que ele tinha saído para meditar no campo. Então, o Isaac me passa a ideia, depois também algumas reações que ele vai ter quando os filisteus começam a persegui-lo sem razão. Ele me dá a impressão de ser um sujeito assim pacato, sabe? Aquele sujeito, eu não vou dizer assim bonachão nem nada, mas assim, porque ele era inclusive um cara bem trabalhador, bem ativo, mas ele me parece um cara calmo. Ele me passa essa impressão, é só uma impressão que eu tenho lendo o texto, né? Mas um homem que, embora tranquilão,
embora assim mais retraído, a gente diria, né? Mas um homem cheio de histórias para contar, né? Diz o ditado americano, que até depois, os Bee Gees lá cantavam isso também, né? Still waters run deep, né? Águas tranquilas são profundas. Quando você tem aquela pessoa quietinha e tal, você fala, esse cara aí não sabe de nada, você vai ver, o cara é profundo, ele tem raízes que você não está vendo ali, né? Bom, essa introdução para dizer que o nosso querido Isaac, embora ele fosse um dos mais discretos dos patriarcas, a gente, na Bíblia inteira, inclusive, a gente vê muito mais citações a Abraão e a Jacó, né, Israel, do que propriamente a Isaac, apesar do fato de que ele vai entrar naquela célebre trilogia, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está lá. Ele é um patriarca, ele faz parte da história, mas ele é um sujeito mais discreto. Não quero tirar aqui uma lição forçada, mas eu quero só dizer que às vezes você é uma pessoa mais discreta também, e isso não quer dizer que você não possa ter uma história espetacular, como diz o nosso querido Jeremias Pereira, uma história exponencial, brutal, né, com Deus, né? E além disso, né, por último aqui, nessa análise inicial, apesar de ele ter essa herança de fé que ele recebe dos pais, ele desenvolve sua fé e seu relacionamento pessoal com Deus. Isaac, ele mesmo crê em Deus, ele mesmo se relaciona com Deus, Deus vai falar com ele, a gente vai encontrar aqui algumas situações assim que Deus está reforçando, reconfirmando para ele as promessas que tinha feito ao seu pai Abraão, e ele próprio vai desenvolver sua fé e sua devoção em Deus. É difícil viver na sombra de um Abraão, né? Se você é filho de uma pessoa que tem uma fé robusta e às vezes até conhecida por muita gente, não é fácil. Primeiro que as pessoas às vezes vão cobrar que você seja Abraão. A Isaac não é Abraão, Isaac é Isaac. Segundo, que você não pode viver a reboque da fé dos seus pais. Seu pai pode ter sido o pai da fé, mas você tem que ter sua fé pessoal, né? A fé não é hereditária, embora nós já comentamos aqui como é abençoador para as pessoas que nascem numa família cristã. Eu tive esse privilégio e conheço algumas pessoas que não tiveram. Então eu sei que fui abençoado em muitos aspectos, mas eu sabia também desde criança que tinha que desenvolver minha fé pessoal. E essa é uma questão que a gente aprende muito forte com Isaac. Nas mídias sociais do Instituto Alva essa semana a gente colocou um texto sobre isso aí, né? Que é justamente essa ideia. A sua história com Deus é única. Em que sentido? Você não pode viver tentando replicar a experiência e a biografia dos outros. Você tem que ter sua própria história com Deus. Você tem que ter seu próprio relacionamento. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus. Dê graças a Deus se você teve o privilégio de ter nascido num lar onde a fé cristã já era seguida, né? Já era adotada, mas não se esqueça de que sua história é uma história única e que você precisa desenvolvê-la dessa maneira, né, com Deus. Isaac me mostra isso nesse início aqui. Então eu faço esse primeiro ponto, eu faço esse primeiro destaque das histórias que ele tinha para contar. Eram histórias dele com Deus, eram experiências que ele tinha. E um detalhe que é importante, né, é um alerta que a gente sempre tem que fazer. As narrativas bíblicas, eu creio que a gente já tenho falado isso também quando a gente falou sobre Jó e mesmo sobre Abraão. As narrativas bíblicas não estão ali para que você as copie, no sentido assim, a experiência que ele teve eu vou reproduzir aqui. Você tem essas narrativas para você aprender princípios sobre o seu relacionamento com Deus, mas a forma como isso vai acontecer na sua vida vai ser diferente. Então, por exemplo, eu gosto de ler biografias. Não só as biografias da Bíblia, mas biografias de grandes homens de Deus. Lê a história de George Miller, lê a história do John Newton, lê a história de alguns dos pais da fé, né, dos pais da igreja, lá, do pessoal da era patrística, né, os discípulos dos apóstolos, e mesmo de histórias mais contemporâneas. Lê a história, lembra, quando eu era menino, não tinha muitas opções assim como a gente tem hoje de leitura, né? Mas eu li, ainda menino, li as histórias de Corrie ten Boom, lá no Refúgio Secreto, a história do irmão André, no Contrabandista de Deus, a história dos 5 rapazes que foram lá para os Andes, né? O livro chamava Piloto das Selvas. Enfim, a gente lia essas histórias e a gente ficava vibrando com as histórias, com a história, por exemplo, lá do Nick, né? Do Foge, Nick, Foge e tal. Ok, a gente aprendia muito com isso, mas
Se a gente for se espelhar nessas experiências para tentar reproduzi-las, às vezes a gente vai ficar meio desesperado e meio desanimado, porque a gente não vai repetir essas histórias. Elas servem para nos inspirar, elas servem para nos ensinar coisas, para nos desafiar, mas você tem que ter a sua história. Às vezes sua história não vai ser tão espetacular e tão conhecida e tão divulgada, tão disseminada quanto a de Abraão. Vai ser só a de Isaac, só entre aspas. Mas você nasceu para ser Isaac, não nasceu para ser Abraão. Se você tivesse que ser Abraão, você nasceria Abraão, entendeu? Então você não é para repetir e querer copiar e querer ser aqueles... Não, você é quem você é e precisa ter sua própria história com Deus. Então, para encerrar esse primeiro ponto, sua história com Deus é única e você tem que vivê-la plenamente, né, conforme você vai andando com Deus. Eu quero destacar para você agora que o Isaac, e esse é o aspecto que eu quero destacar da vida de Isaac agora, porque o capítulo 26 inteirinho, depois você tira um tempo para ler, por favor, o capítulo 26 inteirinho vai contar uma fase da vida de Isaac, é a fase compreendida entre os 60 e os 130 anos da vida dele, né? Vai contar a fase empreendedora do Isaac. E eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, porque a história de Isaac é muito interessante para nossa realidade hoje, os princípios, é claro, né? Olha as coisas que fala que ele foi fazendo aí e por que a gente vai falar que ele é um empreendedor. No capítulo 26, abre-se com uma fome na terra, um período de fome na terra, igual tinha acontecido com Abraão. E você lembra que Abraão fugiu para o Egito, chegou lá e teve aquele problema que ele mentiu para falar que Sara não era mulher dele, para evitar problema e tal. O que acontece? Deus aparece para Isaac, antes de ele está pensando também de ir para o Egito, e fala assim, não vá para o Egito, fique aqui, eu vou te proteger, eu vou ser o seu galardão aqui, e eu vou confirmar o juramento que eu fiz para os seus descendentes, para você, que você vai possuir essa terra, que você vai ter uma posteridade numerosa, então fique por aqui. E ele fica. Só que, incrivelmente, ele faz exatamente a mesma coisa que o Abraão tinha feito. Ele mente a respeito de sua esposa Rebeca. Nessa altura, Rebeca era mais nova do que Sara era quando ele fez aquilo, mas, de qualquer maneira, Rebeca era uma moça não era tão moça ainda, naquela altura, mas era uma mulher muito bonita, e ele fica com medo, ele fala que era a irmã dele. Exatamente o que aconteceu da outra vez. Mas o Abimeleque um dia lá vê ele acariciando lá, não sei o que estava fazendo, para ele perceber que ela devia ser assim uma carícia mais íntima, digamos assim, porque ele percebeu que, não, se fosse irmã dele, ele não ia fazer isso, ela é tua mulher, e aí ele chamou para tirar satisfação, e ele falou, porque achei que você ia me matar e tal. Mas o fato é que, embora esse capítulo comece com essa falha, digamos assim, na sua fé, porque ele era um homem como qualquer outro, né? Como qualquer um de nós, mas o restante desse capítulo começa a falar o que é que ele faz logo depois disso aí. E a primeira coisa que fala, no capítulo 12, capítulo 26, versículo 12, é que ele semeia e enriquece. Versículos 12 e 13, capítulo 26, versículos 12 e 13. Por que é importante isso? Porque ele era filho de um cara rico. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, ele era filho de um homem rico. Você lembra que Abraão era um homem que enriqueceu muito, ele não tinha só, além de rebanhos, gado, ouro, prata, servos, ele virou um empresário de grande sucesso, o Abraão. Ele nasce numa família já abastada, e ele, se for pensar apenas no que o pai já tem, talvez ele não precise nem trabalhar. Mas ele não sofre daquilo que é conhecido aí como a síndrome da segunda e da terceira geração, que é o pai sai do nada e constrói um império, o filho gasta e o neto vai ficar pobre. Não, ele vai à luta por ele mesmo. E ele diz aqui que o homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ele ficou riquíssimo. De quem está falando? Não é de Abraão, é de Isaac. A gente nem sabe, porque a fortuna dele, de Abraão, foi passada, obviamente. A maior parte da herança ficou para Isaac. Ele também separou uma parte para Ismael e uma parte para os outros filhos que Abraão teve com Quetura, mas a maior parte ficou com ele. Mas ele não falou, não, eu estou tranquilo agora, não preciso fazer mais nada, não vou trabalhar não. E olha, gente, embora que talvez você pode pensar que eu estou forçando um pouco a barra aqui, e eu não sei se exatamente esse é a lição do texto, mas eu aprendo uma coisa importante aqui, especialmente para os pais, que é o seguinte: nós estamos tendo um problema
ao criar nossos filhos, em que a gente acha que tudo que nós não tivemos, nós queremos dar a eles e queremos que eles tenham. Não é errado você querer o bem dos seus filhos, mas às vezes a gente está exagerando tanto nesse negócio que a gente está impedindo nossos filhos de crescerem por si mesmos e desenvolverem suas próprias habilidades, inclusive de ganhar vida. Eu estava vendo uma reportagem esses dias que saiu no Independent, um jornal lá do Reino Unido. Eles colocaram um estudo, eu achei bem interessante. Olha aqui, vou colocar aqui um trecho só. Depois, se você quiser, tem a fonte aqui, você pode ir lá e buscar a reportagem inteira. Mas olha o que eles concluíram, um estudo lá, que eles estão citando. As pessoas nascidas na década de 80, que são chamados millennials, são a primeira geração depois do pós-guerra que chega aos 30 anos com renda menor do que as nascidas na década anterior. Deixa eu repetir. Pela primeira vez na história, desde o pós-guerra, os millennials, o pessoal que nasceu da década de 80 para frente, isso se aplica também à geração X e Y, e ao pessoal que nasceu agora na década de 2000 também. Pela primeira vez, essa geração vai ter uma renda menor do que a geração anterior. O que isso quer dizer? No passado, nas gerações pós-Segunda Guerra, isso na verdade não era só depois da Segunda Guerra, mas em geral acontecia isso. O pai desenvolvia a sua vida, ganhava a sua vida, depois o filho aprendia uma profissão, estudava, abria um negócio, sei lá o que ele ia fazer, e o filho acabava ficando com uma vida melhor, uma condição melhor, com mais dinheiro do que o pai. O que eles estão falando aqui? Inverteu. Agora os filhos estão ficando mais pobres do que os pais. Há muitas razões que explicam isso, mas uma das possibilidades, e é por isso que eu estou falando disso aqui à luz do que nós estamos falando sobre Isaac, é que nós, pais, não estamos preparando os nossos filhos para a vida empreendedora. Quando eu falar de empreendedorismo aqui, eu não estou falando de você ter empresa. Estou falando que todos os seus filhos têm que ser empresários, têm que ser comerciantes. Não é isso. Estou falando que a gente não está preparando os nossos filhos para a vida. Nós fazemos tudo por eles. A gente tem que levar na escola, tem que empurrar de carrinho até na entrada. Eu sei, tem questões de segurança, eu sei. Mas eu estou falando que essas coisas todas que nós estamos fazendo estão complicando a formação dos nossos filhos. Tem pessoas cuja adolescência se prolongou até 40 anos. O cara está com 40 anos, está lá na barra da saia da mãe. Está cheio de gente vivendo já adulto, mas ainda dentro da casa do pai. Dá um pontapé no traseiro dessa gente. Faz como fez Isaac. Ele tinha um patrimônio que ele ganhou de herança dos pais, mas ele mesmo desenvolveu sua própria herança, seu próprio patrimônio. Ele trabalhou, ele não ficou deitado eternamente em berço esplêndido para ser um bom patriota. Ele foi atrás e ele enriqueceu por si mesmo. Ele desenvolveu sua própria habilidade de ganhar a vida e de se dar bem. Não sei se você concorda com isso, com esse alerta, mas eu gostaria que pelo menos você pensasse a respeito disso, né? E logo em seguida, o texto vai dizer, no capítulo 26 e 12, ele formou lavoura naquela terra, ou seja, ele semeou e colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Agora, olha aqui que coisa interessante. Como foi que ele enriqueceu? Ele semeou na terra onde ele estava e o Senhor abençoou. Então, ele foi abençoado porque Deus o abençoou, ou ele foi abençoado porque ele semeou? Aparentemente aqui há um problema, mas não vejo nenhum problema. É só você lembrar que Deus sempre atua conjuntamente, né? A providência de Deus atua conjuntamente com a responsabilidade humana. Não quero aqui entrar em discussão teológica, mas o texto diz claramente aqui que ele enriqueceu porque Deus abençoou. Mas Deus abençoou o quê? Deus abençoou a semente que ele jogou na terra e que ele formou lavoura. Presta atenção nisso. E aqui tem uma lição interessante. Veja aí. Deus só abençoa a semente que forma a lavoura. Não faz sentido Deus abençoar a semente que está na prateleira. Não faz sentido você querer que Deus abençoe a semente que você não lançou na terra, que você não jogou no solo, que você não adubou. Então, Deus abençoa? Claro que Deus abençoa. É claro que você não pode, não tem capacidade, por mais, você pode estudar onde for,
pode desenvolver o curso, a habilidade, o que for. Você não consegue fazer uma semente produzir. Mas você consegue jogar a semente no solo, você consegue lavrar o solo, você consegue irrigar o solo. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco que isso foi tão importante que ele saiu abrindo poço toda hora. Entendeu a ideia? O que nós estamos querendo dizer com isso? Sim, é claro, é óbvio que Deus o abençoou e por isso ele enriqueceu. Ele recebeu 100 por 1. Quer dizer, se ele investiu 10 mil reais nesse empreendimento, ele colheu 1 milhão. Isso é muita coisa. Raramente você vai encontrar um investimento que dê esse retorno. É claro que a bênção de Deus estava ali. Foi algo que foi excepcional. Mas ao mesmo tempo que tem a bênção sobrenatural de Deus, a bênção sobrenatural de Deus está sendo dada, derramada sobre a lavoura natural, a semeadura natural. Se ele ficasse lá orando o tempo inteiro e levantando altares e mais altares, ó Senhor, abençoa essa semente, que ela seja frutífera, que ela multiplique 50, 100 por 1, 200 por 1, sei lá quanto que ele fosse pedir, mas deixasse lá a semente no paiol, não ia acontecer nada. Entende a ideia aqui? Deus abençoa a semente que forma a lavoura, Deus abençoa aquilo que você faz, né? O salmista, Moisés, inclusive, era esse salmista, ele falou, abençoa a obra das nossas mãos. Eu acho interessante esse texto, é o Salmo 90 que fala isso. Abençoa a obra das nossas mãos. O que eu penso toda vez que eu leio essa frase? E eu me lembro aqui também em conexão com o que aconteceu com o nosso querido Isaac. A obra das nossas mãos, né, consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos, ora o Moisés. Olha, eu vou fazer a minha parte e Deus certamente vai abençoar. Você já ouviu a história de um pastor? Eu vou contar essa história aqui e daqui a pouco eu volto para ver o pessoal que está interagindo aí. Você já ouviu a história de um pastor que morava do lado da casa de na verdade, morava do lado de um terreno baldio. E aquele terreno estava cheio criando mato e pedra, e aí aquilo começou a dar bicho, aranha, cobra, escorpião, não sei o quê. Aquilo estava um terror para a vizinhança, e todo o mato crescendo incrível, né? Na frente da casa deles, no outro lado da rua, tinha o seu João. O seu João gostava de jardinagem. Então o que o seu João fez? O seu João foi lá, por conta dele, capinou, roçou todo aquele mato, limpou o terreno, tirou os cascalhos, tirou o lixo que já tinham jogado lá, matou as cobras, o escorpião, enfim, deu uma limpada e plantou um jardim. Colocou mudas lá de rosas, de tulipas, de margarida, sei lá mais do que ele fez lá. Fez um canteirão bem bacana. Isso levou bastante tempo. Mas um dia, o pastor saiu na frente da casa dele para pegar o jornal. Naquele tempo ainda jogava um jornal no quintal da gente, né? O jornaleiro passava lá e jogava. Ele saiu para pegar o jornal e viu lá o seu João, chapeuzinho de palha, regando ali as plantas, e já estava ali um jardim bonito, né? E o pastorzão lá, muito espiritual, né? Não podia deixar de tirar essa casquinha, né? E falou: seu João, que terreno, que obra linda o nosso Deus fez aí nesse terreno. Olha que flores maravilhosas, olha que brilho, que cores, né? O nosso Deus fez um trabalho espetacular, e esse jardim que Deus plantou aí, que Deus criou aí, está espetacular. O homem continuou lá podando as plantas e jogando a água e respondeu assim, meio entre dentes: pois é, pastor, é verdade, né? Agora aqui o negócio ficou bem feito mesmo, né? Deus fez um bom trabalho aqui, mas só precisava de ver como é que estava isso aqui quando Deus estava cuidando sozinho aqui do jardim. O negócio estava feio aqui, né? Você entendeu a ideia? Eu posso plantar um jardim. É claro que só Deus que pode fazer, quase que eu falei a mágica, ou a magia, não é magia, não. Só Deus que pode fazer o milagre da vida e do brotar daquelas sementes e tal. Mas se você não plantar, meu amigo, como diz os nossos queridos aí, né? Meu amigo, minha amiga, se você não plantar, não tirar o lixo, não tirar o mato e não plantar a flor, não vai nascer nada lá não. Você quer a bênção de Deus? Então semeie, meu amigo. Você quer melhorar a sua vida profissional? Estude. Termina aquela faculdade que você começou e não acabou. Termina aquele curso, porque você precisa semear e Deus vai abençoar em cima da sua semeadura. Vai aprender, vai terminar aquele curso de inglês, vai terminar aquele curso de espanhol, vai fazer aquela pós-graduação, né? Enfim, vai buscar conhecimento.
Trabalhe duro e Deus vai abençoar a sua semeadura. Às vezes você semeia e não recebe 100 por 1, como foi o caso de Isaac. Mas você só vai receber alguma coisa se você semear. Eu estou aplicando isso para a nossa vida profissional, mas você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, certo? Então, Deus abençoa a semente que forma a lavoura, senão não tem muito como você quer milagre, mas daí também tem um limite, né, nas coisas. Além de semear, ele também, diz o texto lá, ele teve que abrir poços, literalmente, furar poços. Você imagina que naquela região, bom, em todo lugar do mundo, para haver agricultura precisa ter irrigação, mas naquela região seca como é, ter poços, furar poços é essencial para qualquer tipo de cultura. Não é? E ele faz isso, mas não é um poço, ele não vai lá e abre um poço. O capítulo inteiro agora, o capítulo 26, do 15 até o final, está aí do 15 ao 52, mas isso aí não é não, porque não tem 52 versículos, não, é do 15 ao 25, na verdade, ficou ao contrário, estou meio disléxico, né? Ele faz duas coisas fundamentalmente nesses anos todos aqui. Ele planta, e obviamente colhe, e abre poços. Por que ele abre poços? Porque ele precisa irrigar a semente que ele plantou. Mas Deus não está abençoando? Sim, Deus está abençoando, sim, mas para Deus abençoar a sua semente tem que regar, meu filho. Então ele foi lá e furou poço. Não foi um ou dois, ele furou vários. Primeiro, porque os filisteus começaram a ter inveja dele, porque ele estava crescendo muito, estava desenvolvendo muito, estava ganhando muito dinheiro. E aí primeira coisa que eles fazem, eles entulham os poços que Abraão tinha aberto. Ele vai lá, o Isaac, e reabre esses poços. Então a primeira coisa que acontece, ele reabre os poços que Abraão tinha aberto, que estavam entulhados pelos filisteus, e que eles fizeram isso por causa da inveja. E atenção, aqui nesses poços de Isaac, a gente aprende umas coisas importantes para a nossa vida profissional, corporativa, para a nossa carreira de uma maneira geral. Porque sempre você vai encontrar na sua carreira gente invejosa, que não acredita que você está indo bem porque você trabalhou duro, porque você se esforçou e porque Deus pôs a bênção dele sobre você. Isso vai gerar inveja para muita gente. E assim como aconteceu naqueles dias, quando o sujeito é incompetente, seu concorrente, por exemplo, se ele é incompetente, ele vai tentar quebrar você com algum tipo de coisa, como é que se diz? De algum tipo de artimanha. Né? Ele vai boicotar, ele vai criar um problema lá, porque ele não é capaz de produzir. A gente não precisa ter medo de concorrente. Agora, a concorrência desleal é complicada, porque às vezes você não vai agir com as armas que eles têm. Né? Mas você sempre vai encontrar na sua carreira profissional gente invejosa que acha que você chegou lá, mas também, né? Sempre já viu isso aí? Ele conseguiu, mas também, sempre tem um também. Né? Fulano tá assim. Mas quando ele começou esse negócio, ele já era bem relacionado. Sorte dele. Por que você não se relaciona bem? Mas fulano já é famoso. Mas ele não nasceu famoso. Né? Ele construiu essa história. Mas sempre vai ter alguém que inveja. E por causa da inveja, eles então obstruíram lá, eles foram lá e taparam os poços que Abraão tinha furado lá anteriormente, e agora ele os reabre. Mas aí, depois que ele faz isso, ele continua e os servos dele acabam cavando um outro poço. Acham um veio d'água lá, e aí os pastores lá da região, pastores de Gerar, chegam lá e falam, não, isso aqui, esse poço é nosso, essa água é nossa, a gente já estava aqui antes, e vira uma briga. E a palavra Ezeque significa isso, briga. Alguém disse que talvez a palavra Ezeque, que significa conflito, briga, confusão, às vezes era usado também para você acionar alguém na justiça, né? O Ezeque pode significar isso. Isso é outra coisa também, né? Conflito, contendas, confusões que você pode se envolver, dificilmente você passa incólume pela vida profissional sem se envolver com algum conflito. Né? Se você não quer conflito, se você não quer encrenca, você vai ter que pedir para Deus te levar para o céu, porque aqui você vai ter gente e às vezes não depende de você. No caso ali, ele não tinha feito nada, ele simplesmente achou um poço. E aí os caras, como eles não tinham capacidade, ou não tinham competência, ou talvez não tinham disposição para ir furar e achar outros poços, eles acharam melhor tirar na força. Né? Na vida profissional, todo mundo tem história assim. Né?
O que ele faz? Em vez de ele brigar, ele abre mão e sabe o que ele faz? Ele vai lá e abre outro poço. E aí o terceiro poço, de novo, os servos vão lá e discutem também. E aí ele chama de sitna. E aí dizem aí os especialistas que essa palavra sitna, que é acusador, é da mesma raiz onde tem a palavra Satanás, que ele é o acusador, né? Ele encontra oposição. E de novo, pela mesma razão, o cara está brilhando demais, né? E isso pode acontecer na nossa vida profissional. Às vezes as pessoas simplesmente não conseguem se conformar ao sucesso alheio, né? Tem aquela história, aquela fábula, né, que se conta, né, da cobra correndo atrás do vagalume. Já ouviu essa história? Essas histórias, elas sempre faziam sucesso nas palestras dos anos 90, né? Mas é aquela história do vagalume voando assim, meio baixinho, e a cobra correndo atrás dele, né? E ele voava mais alto e a cobra tentava pegar. E ficou isso, todo dia acontecia isso. Um dia o vagalume enjoou da história, cansou da história e parou e foi falar com a cobra. Por que você está fazendo isso? Por acaso eu fiz alguma coisa para você? Não. Por acaso eu sou da sua... Tô na cadeia alimentar aí, na sua lista de... Não, também não. Mas o que foi que aconteceu então? Você está correndo atrás de mim à toa. Aí a resposta da cobra foi: é que você brilha muito, né? É fraquinha, mas ilustra bem a ideia que está acontecendo aqui, né? Você lembra de Davi e Saul? Por que Davi foi perseguido por Saul? O que ele tinha feito para Saul? Nada. Só tinha uma coisa: Deus tinha dito que Davi era melhor do que ele. E aí você vai encontrar isso. Aliás, não é só na vida profissional que você vai encontrar, até dentro da igreja tem isso, né? Às vezes você é perseguido por pessoas que estão simplesmente com inveja daquilo que você está fazendo. Acontece. Mas o que você pode aprender com Isaac? Continue furando o poço, né? Deixe esses caras para lá e vai para frente. Eles vão ficar onde sempre estavam. Sabe, o concorrente, o amigo de trabalho que quer passar a perna em você, porque não tem competência para se estabelecer de outro jeito, ele vai estar sempre atrás de você. Porque eles furam esse poço, eles tomam esse posto de você, eles passam a perna em você, você vai para frente e conquista outra coisa, né? E é isso justamente que ele faz, porque depois do poço de Sitna, ele fura um outro poço, e aí ninguém briga com ele, ele finalmente tem tranquilidade, e ele põe o nome do poço de Reobote. Reobote significa lugar espaçoso, lugar amplo. Aqui ninguém vai mais me perturbar. Eu finalmente encontrei um pouco de alívio aqui, de tranquilidade, e eu vou simplesmente fazer aquilo que eu sei: plantar, colher e contar com a bênção de Deus, né? Então o Reobote aí acaba sendo o lugar de espaço. Depois ele fura um quinto poço, que é o Berseba. E ele fura esse poço numa situação bem interessante. Os homens lá os líderes da terra, do pessoal que tinha brigado e roubado os poços dele, começa a ver que por mais que eles façam alguma coisa, eles não conseguem sobrepujar o sucesso do empreendedorismo de Isaac. Então eles vão lá e propõem: vamos fazer o seguinte, você está ficando até mais poderoso do que nós, o que indica inclusive que se Isaac quisesse reagir com força bruta, com força física, talvez ele tivesse inclusive mais poderio do que os próprios filisteus naquele momento. Mas ele não faz isso, ele prefere responder com trabalho, né? Agora, o que eles falam aqui? Vamos fazer um acordo, vamos fazer um juramento aqui, que você não me ataca, eu não te ataco e fica tudo bem. Só que antes disso acontecer, sabe quem tinha feito um juramento, quem tinha procurado Isaac para fazer um juramento? O Senhor. No finalzinho desse tal de fura-poço para lá e fura-poço para cá, Deus aparece para ele em Berseba e diz: eu sou o Deus do teu pai Abraão, não temas, porque eu estou com você, eu te abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do teu pai, por amor ao meu servo Abraão. E aí ele constrói naquele dia não só um poço, mas também um altar. E ele coloca ali o nome desse poço: altar do juramento. Veja que o empreendedorismo de Isaac, ele vai sendo testado, assim como o nosso. A gente enfrenta na carreira dificuldades, e não é simples a gente vencer. Qual é a solução que Isaac tem para nos oferecer? Trabalhe mais. Conte com a bênção de Deus, mas trabalhe mais. Não deu certo aqui, fura o próximo poço. Não deu certo aqui, fura mais um. Alguém te passou a perna aqui, larga isso para lá e vai para frente, né? Mas quando chega no final, ele tem essa grande sacada aqui de construir junto, ou ao mesmo tempo que ele constrói
O poço, ele constrói também um altar. Né? Versículo 25 fala isso. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Veja só que coisa interessante na vida de Isaac. Né? Ele invoca o nome do Senhor e continua cavando o poço. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa muito interessante que eu tenho trabalhado bastante para tentar ajudar os meus irmãos que são profissionais, e a maioria deles né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu emprego, todo mundo tem a sua empresa, né? E às vezes a gente separa as coisas, a gente acha que não há nada de espiritual no nosso trabalho, a gente não consegue atribuir valor espiritual ao trabalho. A gente separa as coisas, né? Vida espiritual para cá, vida material para cá, meu altar aqui, meu poço para cá. Ele não faz isso, assim como nenhum dos outros patriarcas, ele não faz isso. O que é que ele faz? Ele entende que a vida profissional dele, sua vida de empreendedor, sua vida de agricultor, sua vida de furador de poços, não se separa da sua espiritualidade, elas são uma coisa só. Devoção e profissão, fé e carreira, fé e trabalho não podem se separar. A gente separa e isso é muito ruim, isso é muito errado. A gente não consegue atribuir valor ao trabalho, valor espiritual ao trabalho, porque a gente acha que o trabalho é só o pedágio que a gente paga para poder pagar nossas contas. E não é isso, o trabalho é missão. Trabalho é bênção. Quando Jacó também vai fazer isso, mas ele não vai furar poço, mas ele vai ser um trabalhador. Aliás, todos os patriarcas são trabalhadores exemplares. E é muito significativo isso. Quando Deus quis chamar o pai da fé, ele não chamou um pastor, não chamou um missionário, não chamou um apóstolo. Ele chamou um empresário, um homem comum, trabalhador. Isaac é o elo entre a promessa e o cumprimento de bênçãos espirituais de alta relevância. Mas o que é que ele fica fazendo enquanto ele está esperando a promessa se cumprir? Ele não fica só o tempo inteiro lá no altar ou o tempo inteiro orando, ele fica trabalhando, ele fica desenvolvendo a vida dele. A vida profissional dele é parte de sua espiritualidade. Eu quero destacar isso porque ele não nos ensina apenas a ser um empreendedor, ele nos ensina a ser um empreendedor espiritual, que enxerga tudo que faz como parte do mesmo pacote, como parte da mesma expressão de fé. Eu acho que isso é muito interessante, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, precisamos falar isso para os nossos jovens universitários, precisamos falar isso para os profissionais que estão em crise, porque ele acha que ele só vai poder servir a Deus depois que ele se aposentar. Aliás, a propósito disso, eu quero dizer para você que se você tiver interesse, você pode inclusive procurar aí e adquirir um material que nós desenvolvemos para isso, com vídeos e com aulas, um material que fala exatamente sobre isso, né? Como integrar fé e trabalho. E eu creio que você pode, você vai poder aprender bastante coisa. Eu coloquei o link ali, vai lá e clica nesse link, está lá na plataforma do Hotmart, você vai poder encontrar ali. Inclusive o pessoal que está fora do país pode comprar, você pode comprar com o seu cartão na moeda que tiver aí. Considere a possibilidade de você fazer esse curso online que vai falar sobre isso. O nosso querido Isaac, ele nos ensina isso, ele é um empreendedor, ele não desiste, não desanima fácil, ele vai para cima, ele toma um revés aqui, ele abre outra frente ali, mas ele conta com a bênção de Deus e ele ergue altar concomitantemente, quer dizer, ele vai fazendo tudo isso junto, porque ele entende que a bênção de Deus não é só uma coisa da hora que ele está fazendo a sua adoração diante do altar, mas é uma coisa do dia a dia. Ele não separa a vida espiritual, como a gente diz, né, material. Ele faz das duas coisas uma e a mesma vida. Assim, a gente encerra mais um desses patriarcas e aprendendo que apesar do seu trabalho, apesar de tanta coisa, ele era um cara ativo, apesar disso ele se encontra com Deus e desenvolve sua espiritualidade e sua fé genuína enquanto ele faz tudo isso. Como é que você pode aplicar isso para a sua vida? Se você não assistiu os outros da série, Jó, Abraão, vai lá no YouTube e assista. E então, até breve, uma boa noite a todos e passem bem.